E que a gente não venha se esconder, mas que a gente não se envergonhar do Evangelho, porque é poder de Deus para todos que crerem. O falar vem ao ouvir. Quem ouve, recebe e se levanta. Às vezes a gente se apressa de dar uma notícia mal, mas não se apressa de dizer que só Jesus salva, que só Jesus liberta. É tão fácil a gente dizer. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, nessa hora, Pai, te damos graça pela noite que tu nos concedeu, pela tua santa misericórdia. Eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelas minhas imperfeições. Deus, estamos dando abertura a esse devocional de hoje, em capítulo 16 de Romano, Pai. Deus eterno, tu és o Deus tão lindo, Pai, que tu nos ensina como devemos agir. Assim como o apóstolo Paulo, ele manda essas cartas para que a gente venha saber como tratar o nosso irmão e como viver nessa terra. Obrigada, meu Deus, pela sabedoria divina daquele homem que tu usaste na terra. E que venhamos fazer nossas as palavras do apóstolo Paulo nessa terra, para podermos brilhar e ganhar muita alma para o teu reino. Nessa manhã, rogamos sabedoria divina, que tu venha abrir o nosso intelecto, Pai, para que possamos interpretar e receber esta mensagem e sairmos saltando para falar o que nós aprendemos. Porque nós estamos aqui para aprender, para receber de ti, meu Pai. E com isso a gente lançar para outras pessoas que não sabem. Deus eterno, eu sei que tu está contemplando a cada um dos meus filhos nesse dia, como o do Fábio, como o de senhor Mário, do irmão Mário, enfim, da Ruth, da Tamires. Eu sei, Pai, que tu tem contemplado, está contemplando, e eu sei, meu Deus, que tu está preparando todo o caminho hoje, porque tu és Deus. Não é por mérito nosso, não, Senhor. Não é porque somos bonzinhos, não. É a tua mão, teu braço forte, estendido para preparar tudo. Deus, aquele que está do outro lado da telinha que vai ver esse devocional. Que esse devocional chega com unção no coração de cada um, Senhor amado, que vai ver e que vai ouvir, Pai. Deus eterno, é a tua palavra se expandindo mais e mais. Não é só nós que falamos, mas tem tanta gente falando do teu amor. Tu, Senhor, está enviando Jesus e ele está voltando para resgatar uma igreja limpa, sã, uma igreja sadia para passar pela porta estreita. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, certo? Desse dia de vitória. Oh, aleluia. Em nome de Jesus te damos graça agora e para sempre. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos dar Glória a continuidade. Romanos capítulo 16, versículo 1, fala das recomendações, saudações e votos. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Concreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e as ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, e que não só eu lhes agradeço, mas também todos e as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epenetro, meu amado,
que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júlia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado do Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Aplis, aprovado em Cristo. Saudai as famílias de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, os quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Persida, ao qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Anticristo, a Ansicrito, é isso mesmo. Saudai a Ansicrito, a Fregonte, e a Hermas, e a Patrobas, e a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filógo, e a Júlia, a Nereu, e a sua irmã, e a Olímpia, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saudam. E rogo-vos, irmãos, e noteis que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e o que suas suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, a ela conhecida de todos, compraz-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio e Jasão. E Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, esta carta escrevi. Vós, saudo no Senhor. Saudo-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja sauda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Glória a Deus. E tem mais um pedacinho aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Cristo, Jesus, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. E ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Com glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço um minutinho para vocês aqui, tá? Se alguém tiver alguma coisa, pode iniciar falando aqui a respeito dessa despedida dos votos de Paulo. Glória a Deus. Aqui a gente vê, né? Último capítulo de Romanos, hein? Maravilha, hein? Fico feliz porque Romanos é um livro muito complexo, né? Tem um jogo de palavras muito fortes aqui. Um livro bastante difícil de
de compreensão, né? Eu fico feliz porque a gente aqui, todos juntos aqui, caminhando aqui, fomos trecho a trecho, esquadriando aqui a escritura, né? E fomos tendo entendimento e cada vez mais clareza daquilo que Paulo queria dizer, né? Nessas palavras aqui, né? Aquilo que Jesus, né? Que Deus quer pra gente, né? Muitos ensinamentos, muitos ensinamentos. Ensinamentos de como lidar para os judeus, né? De como lidar com os gentios de como lidar com os judeus, como lidar com as igrejas, como lidar com o pecado, com os desafios da vida, com as provações. Tem muitos versículos lindos, né? Tem aquele versículo tão maravilhoso, naquele trecho que fala, não nos conformemos com o mundo, né? Nós sejamos transformados, né? Nossa alma transformada, para que a gente possa experimentar qual seja. Aí tem aquela ordem, né? Boa, agradável, perfeita vontade de Deus, né? Tem tantas passagens maravilhosas aqui que a gente veio aprendendo, né? E Paulo, no finalzinho do capítulo aqui, ele vem honrando as pessoas, né, que participaram, que caminharam com ele. A gente, esse livro aqui de Paulo, lá no início a gente falou, né, ele estava sendo escrito na Macedônia, né? Ele já tinha passado por várias igrejas, já tinha é, uma boa parte do ministério dele. Acho que ele levou 3 meses para escrever essa carta aqui. E quando ele escreve esse finalzinho aqui, ele já vem agradecendo muitas pessoas que já caminharam com ele, né? Momentos onde ele já sofreu a prisão, né? Falou aqui de Priscila e Áquila. Eu lembro, eu não sei se é verdade, eu acho que não, mas eu lembro que os irmãos da outra vez, no ano passado, quando a gente lê esse capítulo, eles frisaram que o nome de Priscila e Áquila acho que era um casal, né? E aí eles falaram que Priscila ela tinha uma, um posicionamento mais forte que Áquila no ministério ali. Então por isso que o nome dela vem antes do marido. Pode ser que tenha sido uma gentileza de Paulo aqui também, né? Hum. Mas Paulo vem saudando aqui todas as pessoas que participaram com ele do ministério dele, né? Até pessoas que foram presas com ele também, né? E aqui no finalzinho, depois ele ele exorta um pouquinho aqui também, né? No 17, né? Em relação aos irmãos que causam divisão, né? Divisão, escândalo, né? Desacordo com a doutrina, né? Para que se afaste deles, né? Para que se afaste dessas pessoas. É, nossa, meu Deus. É, essas palavras são fortes, né? São fortes porque a gente tem que lembrar que Paulo, naquele momento, ele estava no início da igreja, né? A igreja estava sendo construída ali, né? E tinha muito paganismo, né? Muitas pessoas que misturavam a mensagem de Cristo com outras, né? A gente vê que tinham igrejas, por exemplo, que eles traziam prostituta no altar, né? Tinham orgias, né? Então tinham coisas assim que realmente escandalizavam, né? Fortemente, né? E Paulo, ele chamava atenção justamente para que as pessoas tomassem cuidado, né? Para que o evangelho não fosse escandalizado, né? É, e aí ele fala aqui, né? Rogo os irmãos, né? Que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam corações dos encantos. E como, assim, cuidadosos nós precisamos ser com lidar com as palavras de Deus. É,
quando Paulo fala aqui sobre se afastar dessas pessoas, é porque essas pessoas se diziam autoridade, né? E mas estavam desviadas daquilo que ensinavam realmente, né? E o nosso cuidado deve ser em exortar, né? Em conversar, né? Ter um amor ali, né? Hoje em dia nós vivemos uma época que às vezes até isso acontece, né? Nas igrejas ainda hoje em dia, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. E, e esse afastai-vos, eu vejo um afastar com amor, sabe? Tomar muito cuidado para a gente não julgar, né? E acabar, eu acho que aquela palavra, né? Não seja extremamente justo e nem extremamente sábio, né? Em Eclesiastes, a gente Sim, tomar cuidado com isso daqui. Eu não, eu, assim, eu nem tava, eu li isso aqui ontem, não, mas agora me veio a memória, que é um ano atrás, né? Quando a gente estava lendo essa palavra aqui, ó, não vou entrar em detalhes não, tá? Mas alguns irmãos viraram as costas pra gente, né? Não sei se a dona Marineide lembra. E eu, quando eu li essa palavra, eu me sentia esse cara julgado aqui, né? Falei, pô, né, afastai-vos daqueles que provocam divisões, escândalos e desacordo. E aí eu me sentia entristecido por isso, sabe? Então, a gente tentar se colocar no lugar de todas as pessoas, né? De todos os papéis, das pessoas que estão do outro lado também, porque a gente julga, mas a gente às vezes tem dificuldade de colocar os sapatos do outro, né? Ontem o culto foi muito bonito, porque, bom, primeiro que meu pai foi comigo, então foi uma bênção, né? E era dia das crianças. E o pastor abriu para as crianças fazerem perguntas. Não foi uma pregação, foi as crianças que tinham perguntas para o pastor. Então sentaram todos eles no, no púlpito com o pastor. E o pastor dava o microfone, as crianças provavelmente já tinham algumas perguntas preparadas e eles faziam perguntas. E uma das perguntas do pastor foi: qual era o maior desafio do pastor, né? E o que ele disse foi que era realmente se colocar, né, no lugar dessas pessoas, diversas pessoas de perfis diferentes, de idades diferentes, se colocar no lugar de uma criança, se colocar no lugar de um adolescente, se colocar no lugar de um pai, de uma mãe, né, se colocar no lugar de um idoso. Esse era o maior desafio dele, né? Conseguir sentir e perceber o que aquela outra pessoa, por que aquela outra pessoa pensava dessa forma, né? Qual que era, o que aquela pessoa realmente, né, tinha no coração, tinha em mente, para que ele pudesse realmente, como pastor, estar guiando aquela ovelha, sabe? E, e achei muito sensível, né? Porque realmente acho é um papel que o dom de pastorear, né? É algo muito importante para aquele que está pastoreando, para que ele não use palavras duras demais, né? Para que ele não seja sensível na hora de exortar, na hora né, de guiar, na hora de elogiar, né? Eu achei muito bonito. E aí aqui vem e continua, né? Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso, né? Me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés, né, Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. E Paulo vem aqui, né, dando um afago dele aos irmãos, né, e a esperança de que, né, Jesus está voltando, como a Dona Marinete fez as orações, né, e ele é vitorioso. Aí aqui ele sauda mais alguns também, e aqui é engraçado, né, que ele fala assim, eu, Tércio, que escrevi esta apóstola, né, epístola. E aí a gente fica assim, "Ô, mas como assim, né?
E aí tá falando que Tércio era provavelmente um escrivão ali, né? Alguém que estava escrevendo enquanto Paulo, né, ditava ali, né? Um secretário ali, né? No caso. E aí termina aqui com essa parte final, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E aí tem um trechinho no final aqui, né? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto. Olha aí que maravilhoso que Paulo fala aqui, né? Porque imagina, né? Né? Toda a construção do mundo, tudo que veio, né? Os tempos, antes até do mundo ser, né, criado, e, e tudo que foi feito, né, no Antigo Testamento, todas as histórias, até que os evangelhos pudessem ser revelados, né, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Por fé, hein? Por fé, não por obra. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou abrir para vocês comentarem um pouquinho. Glória a Deus. Que capítulo lindo de Romanos, né? Esse capítulo final, 16, é o início de tudo. Como o apóstolo Paulo vem na gratidão, o apóstolo Paulo ele não excluiu ninguém, né? A Bíblia diz para dar honra a quem tem honra, né? Então, eu estava vendo ontem foi o meu dia de rever o devocional. Lógico que são muita edição do devocional, e se a gente começar a rever as edições do nosso devocional, isso é muito rico para a nossa vida, porque a gente vai alimentando o nosso espírito e a gente vai tendo sabedoria, Deus vai lá e vai revelando o tudo que a gente viveu nesse tempo, né? É uma retrospectiva da gente no nosso devocional, porque tem gente, às vezes a pessoa do nosso grupo mesmo não vai lá ver para ver como foi, como Deus fala, como Deus usa. E o apóstolo Paulo, ele traz o resumo de tudo nesse final, né? Da pessoa saber ser grato, não somente se ver a si próprio, mas ver todos os colaboradores que teve junto com ele ali naquela caminhada em suas cartas, né? E nosso apóstolo Paulo não é, como é que diz, idolatrando, mas que a honra e a glória, eu sempre falo isso, é do Senhor Jesus, mas da honra que tem honra. E que nós venhamos ser um apóstolo Paulo aqui nessa terra até a vinda de Jesus, porque Jesus está voltando e mais do que depressa, a gente precisa correr e ver as almas que estão lá fora, não perder tempo. A irmã no barco, eu estava falando de Jesus, aí depois, quando eu voltei, sentei, porque a primeira coisa que eu faço quando a embarcação começa a acelerar o motor, que está todo mundo lá quietinho, então cada um falando, que eu me levanto e abordo a todos ali, e eles sentem necessidade de ouvir alguma coisa boa. E uma travessia no alto mar é muito mágico, porque Deus contempla a gente ali. E não só na travessia, mas em todo momento. Aí a gente tem que abrir a boca e tem que falar. Tem muitos crentes. Como eu posso usar? Se eu fosse usar na minha expressão falar incubado, quer dizer escondido, muitos cristãos escondidos que estão negando de falar a palavra de Deus. E que a gente não venha se esconder, mas que a gente não se envergonhar do evangelho, porque é poder de Deus para todos que crerem.
O falar vem ao ouvir. Quem ouve, recebe e se levanta. Às vezes a gente se apressa de dar uma notícia mal, mas não se apressa de dizer que só Jesus salva, que só Jesus liberta. É tão fácil a gente dizer. Agora, essa unção de Deus em nossa vida faz com que a pessoa receba. Aí, depois que eu me sentei, ela falou para mim assim: irmãos, estou falando aqui longe de exaltação pessoal, porque o sangue de Jesus tem poder. Ela falou para mim assim: muito bem, irmã, gostei de ver a senhora falar. Aí eu falei assim: e você, como está você? Ela disse assim: eu estou bem, sou da igreja tal. Aí eu falei assim: levante e diga isso. Quando eu não estiver no barco, seja uma evangelista também. Levante e diga que Jesus está voltando, te apresse. Eu falo para minha sobrinha, quando eu vou lá, eu falo que o ponto da minha sobrinha é um ponto evangelístico. Se Tamires tiver uma visão grande, Tamires vai ganhar muita alma, em nome de Jesus, ali naquele ponto dela. Porque ali, eu já disse a ela, vai muita gente, não interessa a idade, de 0 a 100 anos, fale de Jesus. Hoje, as crianças, Deus está chamando as crianças, porque as crianças não podem ficar só com a cara no celular. Então, as crianças de hoje, você pode, se você abrir o WhatsApp ou abrir a Instagram, enfim, não vou falar aqui rede nenhuma, né, que nem é bom estar falando, mas aonde tiver uma rede, vocês analisam como Deus está usando as crianças. Porque as crianças, elas são humildes e as crianças não têm maldade, que tem muita criança que tem maldade. Mas Deus, ele conhece aquela criança que não tem maldade e usa aquelas crianças, aqueles pequenininhos, porque os próprios adultos estão se escondendo, estão camuflados, não quer mostrar que só o Senhor é Deus. Então eu falei para aquela moça lá: levanta, quando eu não estiver no barco, levante, seja uma mensageira de Deus. Não fique esperando você ouvir eu falar e achar bonito. Você não tem que achar bonito o que eu falo, você tem que fazer o bonito de Deus para atrair almas. Deus nos usa em qualquer lugar, irmãos. Basta tão somente a gente estarmos na presença de Deus e brilhar para podermos ganhar alma, porque o tempo é agora. O tempo é agora. Tamires, quando eu estou lá, que eu atendo lá, seja quem for que chega lá, eu dou aquele bom dia, e com a saudação em Senhor, no Senhor, e digo assim, pergunto e tal, falo que Jesus ama, e falo que. Então, a gente não pode perder tempo. O Fábio, onde você estiver, não perca tempo. Primeiro lugar, Deus, depois a sua família. Evangelize a sua família, porque ela está na promessa, e assim sucessivamente, porque a gente tem que trazer mais do que depressa, porque Jesus está voltando. Eu grito dentro do barco com toda a veemência: Jesus está voltando. E nós temos que dar conta da nossa alma e fazer como o apóstolo o Pilatos. O Pilatos, quando pegaram, disseram: o que esse homem fez? O que ele fez? Vocês querem que Jesus ou vocês querem Barrabás? E o povo lá chegaram e disseram que queria Barrabás. E daí Pilatos foi lá e falou assim: olha, vocês querem Barrabás? Eu não tenho nada contra esse homem aqui, que era Jesus Cristo. Pilatos estava lá bem claro. Mas vocês querem Barrabás? Pronto, Barrabás vai ser solto, e esse homem, que não deve nada, ele vai ser preso, vai ser levado à morte de cruz, porque naquela época, quem merecia a morte de cruz era ladrão. Oh, Deus! E eu louvo ao Senhor, porque eu não vi, mas eu creio. Eu creio e eu estou aqui para dizer que só o Senhor é Deus. Sou grata ao Senhor, me alegro no Senhor, porque para Deus e por Deus é todas as coisas. Eu digo isso todos os dias, todos os dias. Para Deus e por Deus é todas as coisas. E eu não quero chorar o leite derramado. O que eu vivi lá no mundo acabou. Deus me trouxe para rever o que eu vivi lá.
E eu estou aqui para dizer: só o Senhor é Deus e Jesus está voltando. Você que está do outro lado da telinha, que vai ouvir e ver esse devocional, receba Jesus em teu coração e deixa Deus agir na tua vida, porque só o Senhor é Deus. E você passará pela porta estreita através de Jesus, o Todo-Poderoso que é e para sempre será. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, dona Marinete. Amém. É isso aí, dona Amém. Marinete. A senhora está certíssima. E eu ouvindo as suas palavras aí, eu me senti aqui, sabe, como se estivesse sendo reprovado. Porque ontem mesmo eu estava lá naquela festa com meu neto, a minha família, estava minha esposa, minhas duas filhas e toda a família do meu neto e muitas pessoas ali, num mundo completamente diferente do nosso. E a música era tão alta e tão depravada que eu saí do meio deles e fiquei do lado de fora do ambiente, porque não conseguia. Aquilo me incomodava de tal forma que a minha esposa chegou para mim e falou: mas por que você está tão quieto? Por que você está quieto? Eu falei: porque eu não consigo, eu não consigo. Esse lugar não é para mim, é como se eu fosse um peixe fora d'água. Eu estou aqui e não estou. E eu falava com Deus, falei: Senhor. Então eu estava olhando aqui a palavra, e você falou tudo isso, e eu perdi a oportunidade, sabe? De me levantar ali e falar o que Deus coloca no nosso coração. Na outra vez que eu estive lá, eu tive a oportunidade e Deus me usou assim tremendamente, que teve até um casal que caiu de joelho no chão chorando na pregação que Deus estava me usando. Todos choraram, todos que estavam lá. E dessa vez eu não consegui falar nada. Eu ficava só observando. E olha que tinha mais ou menos umas 100 pessoas ali. Tinha bastante gente. E eu fiquei calado. Só observava. E aquelas obscenas, músicas obscenas mesmo, sabe? Coisas assim terrível. E eu falei: Senhor, que lugar é esse? Que coisa é essa? E eu me senti incapaz de falar alguma coisa. Mas aqui a palavra de Deus fala assim, ó: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta, Paulo fala: vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi, e não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador,
com tal, nem ainda com mais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Então aqui ele faz uma pergunta, né? Ele fala assim, por que tenho eu a julgar também os que estão de fora? Não julgai-vos os que estão dentro? Ou não julgai-vos os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. E a carta de Paulo aqui, o versículo 16 que nós estamos lendo, traz-nos também no 15, né? No versículo 5, que ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. E ele fala também, no 16, para que nós sejamos ministros de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. E a gente, muitas vezes, se reprime, né? Se esconde. E eu me senti assim, agora, com você falando aí, Marinê. Eu acho que eu deixei a desejar ontem. E qual era o meu papel ali? Era declarar a palavra de Deus para aquele povo. E devido a tanta baixaria, tanta coisa, aquelas músicas indecentes, e eu era só um entre Agora, eles. licença, eu vou dizer aqui uma coisa para o senhor perdeu uma grande oportunidade, porque o senhor é autoridade. Aonde o senhor for, o senhor é autoridade, você é embaixador de Cristo. Era para. Da próxima vez, vai ter outra próxima vez, aproveita a próxima vez e vai. E seja autoridade, não é autoridade para brigar, não é porque você é o avô, não é porque você é o pai, não é porque você é cunhado, não é porque nós não somos nada aqui na terra para ninguém, mas nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo é representante do céu. Embaixador de Cristo tem autoridade. E era para você pegar aquele microfone, na próxima vez você pede licença, pega o microfone e fala como autoridade. Não perca tempo. É em tempo e fora de tempo. Fale de Jesus, porque Jesus ele requer isso de nós a todo momento, temos que aproveitar. Ontem eu vou contar aqui rapidinho. Ontem eu estava. Ontem o passarinho me acordou. Aqui tem passarinho, que Felipe gosta de passarinho, o hobby dele, cuidar de passarinho, de cachorro, ele gosta, ele ama. E esse passarinho é novo. E ele veio aqui para dentro, é um testemunho forte. Falei para o meu filho, Tiago e Jequié. Ele botou, meu filho colocou, ele cobre de noite, né, por causa de claridade, essas coisas. Quando foi 3 horas da manhã, o passarinho começou a cantar, 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 cantar. Eu pensei que já tinha amanhecido o dia. Olhei ali pela janela, tá escuro. Olhei para o celular, 3 horas da manhã, 3 alguma coisa. Eu falei, meu Deus, o que esse passarinho quer cantando uma hora dessa? E aí eu levantei-me. Quando eu levantei, o pano que estava na gaiola, ele derrubou. E Deus incomodou o passarinho para me acordar. Para quê, irmão? Para eu bater o joelho no chão e clamar por mim, por você, clamar pela nossa família. Então, Deus, às vezes não sempre Deus, ele faz algo para te despertar. Então, devemos estar atentos ao ouvido, o ouvido atento para ouvir a voz sensível de Deus em nossas vidas. Deus, ele quer pressa de nós.
porque nós devemos isso para ele. Ele quer pressa de mim. E eu cheguei e contei isso a meu filho, eu mandei um áudio, o áudio foi uns 8 minutos. Depois eu escrevi, o áudio é grande, mas escute devagar. Porque eu tenho um neto aqui que ele acelera. Não escuta. Quando você acelera um áudio que é de Deus, você não escuta, porque o inimigo não quer que você escute. Meu filho escutou lentamente, porque ele disse: eu tenho até os áudios dele aqui que eu posso mandar para vocês para mostrar. E eu disse para Tiago, eu contei a história do passarinho, e falei para Tiago: Tiago, a porta da graça está aberta, Tiago. Tiago, aproveita porque a porta da graça está aberta e nós temos que passar por ela, porque a porta vai se fechar. E nós temos mais do que depressa passar pela porta que está aberta, que é a porta da graça, é Jesus. Porque quando vier tudo, a Bíblia, a palavra de Deus está se cumprindo agora, não é o fim ainda. Mas a palavra de Deus está se cumprindo mais e mais. E quando a porta da graça fechar, você analisa, vê lá a porta, quando Noé, falando de Jesus, a porta da graça fechou para aquele povo que estava ali, que não dava ouvido a Noé. E a porta foi fechada, e quando Jesus fecha a porta, quando Deus fecha a porta, não tem homem que abra. Então vamos ficar alerta, atento, porque a porta da graça vai fechar. E aí agora só cabe a Deus, porque agora vem a tormenta. Não vai ter mais, ninguém vai ter mais condição de aceitar, de ouvir, de aceitar Jesus, porque o tempo é agora. Então devemos incomodarmos para falarmos com o nosso filho, para falarmos com nossos netos. Eu tenho um neto, um bisneto aqui, que ele está preocupado com a alma dele, com a idade de 10 aninhos. Então eu tenho que me acelerar para ensinar para ele que para ele ir, ele precisa ter Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu não fiz o apelo para ele ainda, mas eu vou fazer o apelo para ele. Então há necessidade de falarmos, porque se nós não falarmos, as pedras clamam. Por que as pedras clamam? Pesquise e analise como Deus diz nessa palavra. Se a gente não falar, as pedras clamam. Que as pessoas interpretam de outro jeito. Mas se você pesquise em casa para saber o que é a pedra clama. Pedra não fala. Pedra não fala. Então nós temos que ser depressa. Então o irmão, não estou aqui para... Mas o irmão recebeu experiência. Na próxima vez vai ter outra vez. Fale de Jesus, é sua família. Será que você vai ter que... A Bíblia diz que no céu nós vamos ter surpresa. Que surpresa será essa? Pessoa que você pensa que era alguma coisa, pode não estar lá. E quando você vê, está lá. Quem você pensou que não ia, estava lá. E aí agora cabe a Deus. O julgamento é de Deus, o veredito é de Deus, o martelo é de Deus. E ele é que vai dizer: bendito do meu Pai, venha possuir o reino como herança. Ele vai dizer: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Quem vai dizer isso é Deus, que é o nosso juiz. É ele que vai nos julgar. Então, não vamos nos apressar em julgar ninguém. Eu peço até a Deus misericórdia, para que... Misericórdia não, eu peço a Deus para dar sabedoria à pessoa que diz: se você não se converter, você vai para o inferno. A pessoa está querendo ser juiz daquela outra pessoa. Então, vamos ficar na dispensação de Deus, deixar Deus agir em nossa vida, e que a humildade é tudo em nossa vida. A gente não tem que ver exterior, porque o exterior eu vejo, Tamires vê, enfim, todos que aqui estão vê, mas o interior, quem contempla, oh, aleluia, Deus, meu coração se alegra no Senhor por isso. Quem contempla o nosso interior é Deus. E às vezes a pessoa... Eu fui ontem, escuta só um bocadinho, irmão. Eu fui ontem fazer uma visita na igreja e eu uso esses brinquinhos aqui, ó, na minha orelha. Eu uso. Eu sinto que aqui não está me afastando de Deus. Mas existem pessoas que gostam de julgar.
Aí vai bater o olho logo aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Como o apóstolo Paulo disse, se alguma coisa em ti escandaliza seu irmão, melhor tirar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu sei que muita gente se escandaliza para mim não deixar o meu irmão pecar por minha causa, eu vou tirar. Eu vou tirar esses gostos de mim, entendeu? Então a gente não pode deixar, se você for aí na palavra, você vai ver. Não escandalize seu irmão, não faça seu irmão pecar, porque se você é valente, você está ali, está na igreja um jeito, quando está em casa é outro. Tu não é crente. Como é que agora tu fica aí? Então, não podemos, meus amados, deixar o irmão se escandalizar por nós. Então, a partir de hoje, eu não vou usar mais isso, porque eu sei que vai escandalizar meu irmão. Porque ontem, a primeira coisa que o irmão fez foi bater o olho, ia me saudar, mas bateu o olho nos meus brinquedos, já achou que eu não sou nada. Então, estou escandalizando por causa disso aqui, eu vou tirar, não para agradar o irmão, eu vou tirar porque eu já vi que eu vou escandalizar o meu irmão. Então, a gente tem que fazer, não a nossa própria vontade, mas fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Entendeu? Amém? Glória a Deus. Amém. Deixa eu te falar uma coisa, Marinete, que aconteceu aqui também antes de ontem, que nós achamos estranho. Os nossos galos cantaram 9 horas da noite aqui, no horário que nunca cantaram. Eu tenho aqui uns 4 galos, o vizinho também tem. Eu nunca vi uma coisa daquela. Nós achamos estranho. Falei para minha esposa, olha, o galo está cantando agora. Ué, tá doido? Era mais ou menos por volta das 9 horas da noite. E o galo cantou, o outro galo cantou, o outro galo cantou, o galo do vizinho cantou. Foi uma coisa assim que nunca aconteceu. O galo cantar fora de hora. E esse você está me contando aí do passarinho, algo tem a ver, viu? Algo tem a ver. Porque o galo nunca cantou fora de hora, ele canta agora, ele canta 4 horas da manhã, mas 9 horas da noite, eu nunca vi o galo cantar. E nós tivemos esse privilégio de observar esse detalhe. Estranho, viu? Muito estranho. Mas amém. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, Mário. Desafio, hein? Imagina o coração do senhor ali. Porque quantas vezes nós estamos em ambientes, às vezes, que é difícil a gente suportar, né? E, e é como a dona Marinete falou aí, né? Uma lição, uma provação, né? O Papai do Céu te chamando para um nível diferente, né? Acho que É tem várias aquela lições palavra disso que daí. o profeta não tem honra na sua casa, né? Então, às vezes, a gente fica assim, sabe, com o pé aqui, outro ali. Fala, meu Deus do céu, eu preciso falar alguma coisa. E não tive força, não encontrei força para isso. Se a Fiquei gente tiver, calado, sabe? Até minha esposa achou estranho. Falou, mas você está tão quieto, você não fala nada, você... Eu me isolei, rapaz, eu me isolei, sabe? Eu me isolei. E comecei a falar com Deus, falei, Senhor, eu tô me sentindo um peixe fora d'água nesse lugar. Essas músicas obscenas, essas cenas que eu estou vendo, isso não me agrada, isso, sabe? Um negócio assim esquisito. Eu tinha que ter feito alguma coisa e não fiz. eu Mas acho haverá que outra oportunidade e eu vou me encher do Senhor e vou fazer o que for preciso ser feito. calma seu coração, seu Mário. As coisas acontecem mesmo. E eu acho que tem várias lições, né, que podem ser tiradas disso. Uma delas é que não é a gente que faz, é o Senhor, né? Então, às vezes isso acontece justamente para que Deus mostre pra gente que a glória não é nossa, é dele, né? E uma outra lição também que é sobre as injúrias, né? Porque é como uma injúria, né? A gente vê algo tão desagradável, né? Que desagrada tanto a Deus, né? E a gente tem que suportar, né? E para mim, eu acho que é um chamado para o Senhor em um novo nível, né? Porque às vezes a gente está em ambientes que a gente consegue, né? O Senhor já tem uma caminhada que você consegue lidar com essas inquietações, né?
sabendo que não Sim, é sobre a gente, né? Mas às vezes chega num momento tão pesado, né? Que imagina ali música alta, né? De baixo calão, né? Que você tem certeza ali que desagrada tanto, e aí pra gente emocionalmente lidar com aquilo é muito difícil, né? Mas eu tenho certeza também que, Somário, como o senhor disse na última vez que o senhor foi lá e as pessoas se sentiram tocadas, o seu isolamento ali falou com eles também, né? Porque o senhor é o pilar da família, o senhor é o avô da família. Então, alguns ali com certeza olhavam para o senhor e falavam: olha, eu acho que nós estamos falhando com ele, sabe? Nós estamos deixando a desejar. Então, nem todos ali, né, não perceberam o agir de Deus ali, sabe? Acho que Deus estava presente, mas Deus às vezes fala no silêncio, né? E o seu incômodo ali, o fato de o senhor não estar presente ali, né, com eles ali farreando, né? Com certeza tocou o coração de alguns deles ali também, né? Deus fala de diversas maneiras, né? E na próxima oportunidade já será diferente, tenho certeza disso. E não se cobre tanto não, seu Marcos. O senhor é um homem de Deus, Deus conhece seu coração, né? E seja feita a vontade de Deus sempre, né? Próxima vez será diferente. Terão outras oportunidades, né? Às vezes ali não era o momento ideal, seu neto ali estava recebendo amigos, né, de pessoas diferentes, e talvez ali uma palavra mais, uma exortação mais dura pudesse até gerar um preconceito maior. Olha lá os evangélicos de novo, olha lá os crentes lá, olha o que eles fazem, ó, né? Então aí acaba a gente, né, virando uma pedra de tropeço, né? Então Deus vai agir no momento certo e vai, né? E ontem eu tenho certeza que teve o mover de Deus ali também, né? Às vezes a gente não percebe, mas intimamente no coração das pessoas ali, elas perceberam que o pilar da família ali, que é o avô ali, né? Não estava, né, se sentindo bem, né? E algum momento ali eles falharam também, né? Isso, né? O Papai do Céu vai tocar o coração de cada um ali da forma adequada ali para trazer essa mensagem, né? Mas não se cobre muito não, seu Mário. Se cobre muito não, né? Deita no colo do Senhor, né? Como o Senhor fez, né? A gente tem que é, reconhecer as nossas fraquezas, né? Porque é isso que Deus quer, né? Que a gente reconheça as nossas fraquezas, que a gente peça fortalecimento espiritual, que Ele nos ajude, que Ele caminhe conosco, né? Que nos guie e tire essas inquietações do nosso coração, né? Ele não se alegra disso. Que aí fica apontando o dedo pro Senhor aí nesse momento e fala: ó, e aí? Não é o Senhor aí que é o tão dedicado ao Senhor aí? Por que ontem você se calou, né? Não é Deus, né? Então não deixa o inimigo ficar apontando o dedo pro Senhor, não, porque não é isso que Deus quer. tá bem. E que igreja que você foi ontem, Varão, com seu pai? Fui numa igreja batista ontem, aqui perto da casa dele. Uma benção, conversando com o pastor lá. E aqueles seus livrinhos lá que o senhor me deu no sábado lá, moveu, viu? É, É, eu tá fiz uma bom. caminhada sábado de manhã aqui, aí encontrei um senhor ali, um senhor que é cristão, tinha perdido a esposa, conversei um pouquinho com ele, aí comecei a caminhar, fui caminhando e perguntando para Deus, né, pai, né, com quem que eu tenho que conversar aqui e tal. Aí de repente eu passei assim, seu Mário, tinha um músico, É, 7 horas da manhã, 6 horas, não, umas 8 da manhã mais ou menos, um rapaz com um violino na mão, ele estava sentado no chão e ele se levantou com uma carinha assim, me tocou o coração, sabe? E eu fiquei caminhando e eu falei, eu acho que eu tenho que voltar lá e falar, falei, rapaz. Eu fiquei assim, falei, por que que o músico às 8 da manhã tá acordado, né? Porque músico às 8 da manhã geralmente ele tá indo dormir, né? Ele não tá acordado, né? E aí fiquei ali parado de longe, volto, não volto, volto, não volto, o Espírito Santo me incomodando aí. Daqui a pouco se aproximaram dois rapazes dali, começaram a conversar com ele. Aí eu falei, vou esperar aqueles rapazes ir embora. Eu falei, pô, mas de repente o senhor tá falando que é para aqueles dois rapazes, né? Pô, vou voltar. Quando eu tô chegando perto assim, só vejo um rapaz falando assim, graças a Deus. Eu falei, bom, então é agora mesmo, né? Confirmou, né? Aí comecei a conversar com eles ali, conversei com o rapazinho ali. E aqueles dois rapazes estavam vindo da noite, senhor Mário. Bebinho, bebinho, tinha bebido a noite toda e estavam indo pro bar, né? Eram dois rapazes assim que viviam na cachaça, né? E aí o Espírito Santo trouxe uma palavra para eles, né? Deixei o livrinho
Eles são analfabetos, inclusive. Um deles eu coloquei no grupo, se Deus quiser, vai estar presente um dia desses aí com a gente. Dei um livrinho para eles lá, eles moram juntos. Dei um livrinho para outro rapaz. Daqui a pouco se aproximou um outro irmão também, irmão da sua igreja lá, como que chama? Presbiteriana. Presbiteriana. Isso. E aí apareceu um ateu também. E ali Deus, né? O Espírito Santo Amém. foi movendo ali, foi falando, a discussão foi ficando gostosa. Mas aí, tá vendo? O senhor mais uma vez aí, ó, participando, né? Papai do céu te usando aí, o senhor me deu os livrinhos lá do Boa Semente e foram derramados aí, né? Coração das pessoas ali. Glória a Deus por isso. Nosso tempo se foi, hein? Tudo bem, Muito bom. Tamires? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Ruth? Deus nos abençoe essa semana. Estava aqui só absorvendo aqui. Glória a Deus. Amanhã tem mais, se Deus quiser. E escuta, Amanhã, amanhã nós terminamos aqui hoje o livro de Romanos, Romanos. amanhã a gente começa Gênesis, é isso? Gênesis capítulo 1. Isso, Que bom. tá? Vamos voltar no Hum, comecinho da Bíblia, né? é isso. Amanhã eu vou estar. Bom, vamos orar, depois a gente. Amém. Gênesis 1 amanhã. Quem quer orar pra gente? Quer orar, Samara, pra gente? Oro sim. Amém. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, pelo sol que brilha lá fora, Senhor, pelos pássaros, Senhor, que cantam neste quintal, Senhor, pelas aves que aqui, Senhor, vergojeiam, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, pela minha família, Senhor, por todos aqueles que estão em volta de mim, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que participam do devocional, Pai, e que todos os dias temos o privilégio, Senhor, de estudarmos a Tua palavra e de aprendermos de Ti, Senhor. Continua, Pai, nos abençoando, Pai, derramando sobre nós a Tua unção, nos cobrindo com Teu manto, Senhor, nos reavivando, dando-nos a nós, Senhor, o entendimento e a sabedoria espiritual que precisamos ter, Senhor, para prosseguir, Senhor, nossos caminhos. Oh, Pai, abençoa cada um, Pai, que participa desse devocional. Peço a Tua bênção para a Tamires, Senhor, para a Marineide, para o Lucas, para a Ruth, para o Samuel, para o meu filho James, Dona Lucia, por aqueles que tiveram a oportunidade de participar e hoje não está mais participando, Senhor. Como Jurandir, Senhor, como outros irmãos, Pai, que não lembro agora do nome. Mas o Senhor esteja abençoando todos igualmente, Senhor. Dá-nos um dia de paz, de vitória em Ti, Senhor. Esse dia seja um dia diferenciado, Pai. Que as pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, Senhor, se aproximem de nós, Pai. E que nós possamos ser usados por Ti, Senhor. Abençoa cada família, Pai. Cada um dos nossos irmãos, Pai. Aqueles que, por um motivo ou por outros, nos olham com indiferença, Pai. Eu peço a Tua bênção para eles também, Senhor. Peço a Tua bênção para todos os profissionais, Pai, da face da terra, Senhor. Por todos aqueles, ó Pai, que fazem o certo, Senhor, para serem aceitos. Peço também por aqueles, Pai, que ainda não fazem certo, Pai, mas que precisam fazer, Senhor. Que eles sejam tocados, Senhor. Que eles sejam transformados, ó Pai. Que eles sejam impactados pelo poder do Teu Espírito, Pai. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos. Eis-nos aqui, Senhor. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Nos abençoa, Pai.
Peço pela vida da Paty, Senhor, que o Senhor esteja abençoando ela, a saúde dela, que ela também conheça a Ti, não de ouvir falar, mas de andar contigo, Senhor. Abençoa meus familiares, meus filhos, meus netos e todos aqueles, ó Pai, que estão em volta de mim, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.